do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. Estamos encerrando essa série comentando o versículo 16 do capítulo 2 da primeira carta de João, que diz assim: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Carta escrita pelo apóstolo João, ali no final do século I, começo do século II. Ele havia saído da ilha de Patmos, estava em Éfeso, e era o líder daquela comunidade de fé, era o último dos apóstolos, talvez o último daquela geração de Jesus Cristo ali do primeiro século. E nós falamos aqui vários finais de semana sobre essa carta, sobre esses três temas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nós entendemos que a concupiscência da carne é o desejo humano, a vontade que o ser humano tem de pecar. Tu ter desejo de alguma coisa que te impulsiona para o lado bom, está tudo certo, está tudo correto, mas no caso ali que João está falando, era o desejo humano, o desejo pecaminoso, a vontade da carne, a vontade da natureza humana. E nós entendemos também que a concupiscência dos olhos é aquilo que você vê que não é para você, que você quer, que você deseja. É a chamada cobiça, você desejar algo que não é para você, que não pertence a você, que você não pode ter. No caso, algo que é indevido, impróprio para você. E falamos também sobre a soberba da vida, que na minha opinião, dos três, é o mais nocivo. É aquela pessoa que entende que é melhor do que os outros, por aquilo que tem ou por aquilo que é, pela riqueza que possui ou pelo seu conhecimento, tornando essa pessoa presunçosa e arrogante, sempre quando está com outras pessoas, se fazendo, querendo ser, mostrar que é melhor que os outros, a soberba da vida. E no nosso meio, o meio religioso, é algo muito sério, devido ao conhecimento, até algum dom, algum poder que Deus deu para a pessoa, aquilo torna a pessoa arrogante, presunçosa. Mas se Deus sabia que a pessoa ia ser daquela maneira, por que Deus deu? Bom, para começar, Deus vê a sua sede, o seu desejo. Né? Por isso que nós temos hoje a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas destes séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa carne é contra esse império do mal, que eram anjos que estavam adorando a Deus e tinham um privilégio tremendo. Hoje são inimigos de Deus. Então a soberba, a arrogância, na minha opinião, é o mais nocivo de todos. Então tudo que Deus te dá, seja conhecimento, seja sabedoria, seja um dom, seja o poder dele, sempre lembre que ele cresça e eu diminua. E o principal propósito da carta de João é refutar, combater falsos mestres que estavam se infiltrando no meio do povo cristão. Eles negavam a realidade do pecado, negavam que Jesus era o Messias, tinham ele como um Deus menor, como uma emanação angelical ou espiritual, e negavam que ele era de carne, que ele era como parecia ser de carne. Na verdade, diziam que ele era só um espírito. Esses falsos mestres diziam que o corpo era mau, no caso a matéria, e o espírito era bom. E por pior que o corpo cometesse pecado, né, através do corpo, jamais influenciaria o espírito, porque o espírito era bom. E eles entendiam que o corpo era uma prisão da alma, que quando o corpo morresse, o espírito estaria livre. E eles entendiam que a verdadeira vida era a vida no espírito, a vida espiritual. Esses falsos mestres, os gnósticos, eles diziam que o espírito só chegaria a uma elevação mais perto de Deus através do conhecimento, que é o gnosis, que quer dizer conhecimento. E como poucas pessoas sabiam ler e escrever, esses mestres, falsos mestres gnósticos,
através do seu conhecimento, do seu saber, né, eles conseguiam atrair pessoas e também aguçavam a curiosidade dos ouvintes, falando de rituais secretos que trariam a tal elevação espiritual, ao tal conhecimento. Por isso que João escreve essa carta em relação a cuidar, os cristãos cuidar com as coisas muito sobrenaturais. Por isso que ele fala ali nessa carta sobre os falsos cristos. E no versículo que nós comentamos aqui, ele fala nitidamente da separação do mundo, porque ele dizia que haveria uma consequência espiritual muito grave com todo o pecado que cometesse através do corpo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele traz um alerta para não se envolver com essas questões. O pecado realmente traz consequências sérias, sem falar nos inúmeros movimentos com a mesma cara, onde eles fazem uma abordagem mística, levantando a curiosidade da pessoa. Isso é essa abordagem mística, né? É a busca de uma comunicação com o espiritual através de meditação, através de técnicas orientais, através de filosofias que parecem que são boas, mas na verdade são só engano, como o engano do próprio eu no encontro com o universo. Porque o ser humano, ele está refém da sua alma, das suas próprias emoções, onde ele busca essa satisfação da alma, onde ele busca acalmar a sua alma através desse encontro com o universo, onde muitas heresias, muitas filosofias errôneas, malignas, têm vindo para este mundo influenciando as pessoas. E qual é a condição? Faça, busque, batalhe, tenha mérito e você vai conseguir pelo seu esforço, pela sua vontade, sendo que nós, cristãos, sabendo que o nosso contato espiritual com Deus não é por nosso mérito, não é por uma conquista que nós tivemos. O nosso contato espiritual com Deus foi conquistado com sangue inocente há 2000 anos atrás. Quando nós cremos nisso, nós acreditamos que aquele carpinteiro é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, pela misericórdia dele, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. É o que Paulo fala. Não sabeis vós que o vosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo? Então ele vem fazer morada dentro de nós. E a partir dali, ele começa a regeneração do ser humano, a regeneração da nossa vida, através da influência maravilhosa, educada, gentil do Espírito Santo e através do poder da palavra de Deus. Nós cristãos temos a nossa vida com Deus, a nossa busca com Deus, a nossa espiritualidade, podemos dizer assim, através da Bíblia Sagrada e através do relacionamento com Deus, através do sangue de Jesus e do maravilhoso Espírito Santo. Tudo que não está em conformidade à Bíblia Sagrada, nós rechaçamos. Nós rechaçamos. A Bíblia é um livro muito complexo, eu concordo, mas é um livro maravilhoso. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais o Espírito Santo abre a sua mente, mais você se completa. Porque nós somos completos como? Com Deus. O ser humano foi criado para adorar a Deus. O ser humano é a coroa da criação da glória de Deus. Então o que falta para o ser humano é Deus. O problema do mundo não é as guerras, o ódio, a violência, a inveja, a amargura, a falta de amor. O problema do mundo é o pecado, que trouxe separação da humanidade e Deus. Mas Jesus Cristo uniu novamente o homem com Deus. Mas é para todo aquele que crê. Aí sim, tu vais alcançar o coração de Deus. Não pelo teu mérito, não pelo teu esforço, mas porque alguém fez isso. O nosso Salvador, Jesus Cristo. E João traz isso nessa carta. A nossa separação do mundo e a nossa vida com Deus. Até aquele grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja ou que nós partiremos dessa terra para a eternidade, para morar para sempre com o Senhor. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, essa conclusão aqui
desse versículo maravilhoso. No próximo final de semana vamos estar comentando, vamos começar, a comentar o versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O que profetiza, fala aos homens, para edificação, para exortação e para consolação. Amém? Eu aguardo você no próximo final de semana para juntos estudarmos esse versículo poderoso. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.